Qual que é o seu nome? Meu nome é Dian. Fala para essas pessoas como é que era a sua vida. Então, eu nasci num lar muito dividido. Meu pai, logo cedo, separou da minha mãe. E então eu comecei na escola, já de criança eu era muito atentado. Tomei suspensão, fui expulso da escola, porque eu aprontava muito. E nos meus 14 anos, eu comecei com a bebida, porque eu não tinha até o acompanhamento do meu pai, e isso eu acho que incentivou um pouco. A raiz foi a separação dos seus pais. Sim, senhor. Influenciou, afunilou para você conhecer o vício da bebida. Então, com os 14 anos, eu comecei a tomar catuaba. Na época estava na moda, um vinho. E eu cheguei bêbado em casa. Que eu comecei a passar mal, comecei a vomitar. E minha mãe viu naquela situação, minha mãe chegou nesse primeiro dia e me deu um tapa na cara. Minha mãe me deu um tapa na cara. Nunca tinha levado um tapa na cara da minha mãe. Bêbado mesmo, ao ponto de chegar caído. Bêbado. Dormi abraçado com a privada. Que isso? Sim, senhor. 14 anos? 14 anos. E aí você começou... E a partir desse dia, eu comecei a se afundar. Só me afundar. Comecei a fumar maconha. Fiquei fumando maconha durante 3 anos. Comecei a saía muito para as baladas. Vivia noites e noites. Eu trocava o dia pela noite. Fumava muito narguile. Tomava balinha. Vivia na noitada. Até um ponto de eu chegar em casa e minha mãe trancar a porta para mim não entrar. Minha mãe não queria que eu entrasse dentro de casa. Você ficou uma pessoa transtornada? Transtornada. Você era agressivo? Agressivo, brigava muito com a minha irmã. Já saí na porrada com ela um monte de vezes. Era muita briga dentro de casa. E por conta dessa separação, você chegou a nutrir algum sentimento de mágoa, de raiva contra os seus pais? Eu nutria muito contra a minha mãe, porque minha mãe me chamava de lixo, falava que eu era a ovelha negra da família, falava que eu não ia ser nada. Todo mundo que olhava para mim falava que eu não ia ser nada. Aquelas palavras te ajudavam ou fazia você se afundar mais? Fazia eu me afundar mais. Cada vez mais eu queria ficar mais longe de casa, porque na rua com os meus amigos eu me sentia em casa. Então isso me levou a esse caminho errado. Teve alguma situação, algum fundo de poço que você lembra, que marcou assim? Isso foi um dia que minha mãe me mandou embora de casa. Eu levei umas meninas para casa e aconteceu uma situação de quebrar algo dentro de casa. E minha irmã mais nova falou para minha mãe. Minha mãe me mandou embora de casa, eu fiquei 3 dias fora de casa. E nesse dia isso foi para mim algo que eu mesmo... quando você está no mundo, né, você diz que você tem que honrar sua mãe, né? Você pode falar qualquer coisa, mas quando você fala da mãe de alguém, a pessoa do mundo fica revoltada. E eu estava levando humilhação para minha mãe. E isso para mim foi um ponto que para mim já não dava mais. Ali você sentiu a dor da rejeição. Sim, senhor. E então eu continuei nessa vida aí, comecei a clonar cartão de crédito, comecei a roubar. Eu conheci um rapaz de onde eu morava, ele clonava cartão, então eu me aproximei dele, porque eu queria fazer dinheiro. Não tinha ninguém, me sentia rejeitado, então eu comecei a ir para o caminho errado. E eu comecei a clonar cartão com ele, só que não comecei a clonar muito tempo. Quando eu ia fazer muito dinheiro, eu ia investir R$500 para fazer 35 mil. Eu cheguei no serviço, o rapaz me deu uma oportunidade, eu fui, abri o caixa, peguei R$20 dentro do caixa. E aí eu peguei esse dinheiro, eu voltei para casa, eu mandei o menino comprar uma maconha. Aí eu fui para casa, quando eu comecei a fumar, bateu uns pensamentos em mim diferentes. Que o mundo estava acabando, que tudo estava errado. Eu tive um despertar naquele momento. Tinha alguém lutando por você já na igreja? Minha tia. Sua tia lutava por você? Isso, minha tia é obreira, Jardim Sinhá. E aí nessa situação, nesse despertar, então você decidiu vir para o tratamento. Sim, senhor. E aí? E no tratamento, eu comecei a me aproximar de Deus. Tive um encontro com a palavra de Deus. Eu lembro que foi: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu disse: eu estou vivendo uma mentira. Tudo isso que eu estou vivendo é uma mentira. O que vai ser de mim no futuro? Para onde vai a minha alma? E eu fui muito radical mesmo. Eu comecei a trocar as minhas roupas, eu comecei a parar de andar do jeito que eu andava, eu comecei a parar de falar palavrão, eu comecei a largar os vícios. Só obedecer. Comecei a obedecer a palavra de Deus. E resumindo, como é que está a vida do Dian hoje? Quem é o Dian? Hoje, pastor, graças a Deus, uma pessoa transformada.
cheia do Espírito Santo, que tem ajudado muitas pessoas, porque aquilo que Deus tem me dado, eu tenho dado para as pessoas que eu estou acompanhando. Curado hoje. Curado. Não tem mais vontade, Não, Senhor. fissura, Não, Senhor. desejo. Não, Senhor. Transformado. Transformado. Jean, qual o maior bem que você tem hoje? O Espírito Santo. Hoje você tem o Espírito Santo. Sim, Senhor. Hoje tem paz. Tenho paz. Hoje não precisa roubar, não precisa fumar, não precisa beber, não Não, Senhor. precisa fazer nada. Não, Senhor. A ponto de, não mérito, mas é para a glória de Deus, é de minha mãe chegar e falar que tinha orgulho de mim. Isso foi uma coisa que marcou muito. Mas Vida transformada. vida transformada. E para essa pessoa que está aqui, o que você tem para dizer para ela? Que tem jeito. Toda a força que você colocou no mundo, para as drogas, para as coisas erradas, você fazer para Deus. Porque eu lembro de um rapaz, uma vez, aconteceu uma situação comigo, e um rapaz falou, eu não vou deixar ninguém tirar meu brilho no crime. Então, ele tem disposição para o crime, ele passa a noite roubando, ele passa a noite se prostituindo, ele passa a noite tomando conta da biqueira, e para Deus eu não vou ter essa disposição. Então, é isso o que me fez, que você tem que fazer para você vencer. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Vício tem cura. Sim, Senhor. Amém, gente? Deus abençoe e continue na fé.